Então, pelo que você está falando, realmente ele é o mais difícil de você identificar, né, por causa, eles estão paralelos, mas não focam. Isso, Agora, eu queria exatamente. perguntar, além dessa falta de foco, tem algum outro tipo de sintoma? A visão, ela realmente é distorcida, alguma coisa assim? Sim. Ou lacrimeja, a criança lacrimeja de alguma forma? E nesse caso, por exemplo, do tratamento, quando é que realmente a criança inicia o processo sei lá, reconstrução da visão ou do globo ocular? Se deixar por conta só da criança, igual eu falei, a natureza é preguiçosa. Então, a Tem que ser criança está vendo estimulado. bem com o olho, a criança não vai ter aquela maldade, né, de tampar um olho, tampar o outro para ver se está enxergando bem. E como os pais não observam que o olho está desviado, porque nós estamos dizendo um caso que pode acontecer um microestrabismo, que a gente não percebe na estética, então são os casos mais graves, que às vezes vai ser detectado lá quando a criança já está com 8, 9, 10 anos de idade, e às vezes até na vida adulta. Às vezes a pessoa não tem a curiosidade de fazer isso, tampar um olho e outro para ver se está enxergando bem dos dois. Eu ia até perguntar, normalmente, né, crianças pequenas, os pais levam ao pediatra. Sim. Não tem o hábito de levar, às vezes, a um oftalmologista. O pediatra, por si só, ele tem condições de verificar isso? Ou o senhor incentiva que os pais, qual a idade, às vezes, que o pai deve levar a criança ao oftalmologista? Mas eu tenho uma amiga que o bebezinho dela, ele começou a usar óculos com 8 aninhos, 8 meses. Bebezinho, então tá de óculos. Porque justamente ele usou tampão, mas não deu certo. Então, ele realmente agora está utilizando óculos. Então, assim, qual que é a idade? Porque a tendência dos pais é levar um pediatra e não a um oftalmologista. Isso é necessário? Sim, essa tendência já está mudando muito. Com o famoso teste do olhinho, né, que antes não se fazia, e hoje os pediatras já estão fazendo, então muitos problemas já são detectados precocemente e o pediatra já então encaminha essa criança para o oftalmologista pediátrico, né, que já é uma subespecialidade da oftalmologia, é aquele oftalmologista especializado em crianças. Tem crescido ou sempre teve esse oftalmologista de pediatra ou tem crescido agora nos últimos tempos? O que você tem percebido? Que as crianças estão nascendo com mais problemas de estrabismo ou não? O que Não, você os observa? problemas são os mesmos. Agora, só que já existe um diagnóstico mais precoce, graças a esses exames que os pediatras já são mais cuidadosos, já são mais focados nisso. Já existe uma tendência maior para se procurar ir atrás do problema, em vez de esperar ele manifestar. Preventivo, né? Agora, uma forma preventiva. o senhor entende que é necessário, por exemplo, um outro tipo de profissional para ajudar a tratar uma criança ou uma adolescente com estrabismo? Porque a gente imagina que deve ser bastante constrangedor uma criança ser vesguinha, né? Porque aí vem um monte de apelido e tal. O bullying, na né? escola, Tudo. na vizinhança. Então, o senhor acha que é necessário um outro profissional, como um psicólogo, por exemplo, para ajudar nesse tratamento, ou não só o oftalmologista é o suficiente? Não, evidentemente que tem um suporte psicológico, ajuda muito. Agora, o que ajuda mesmo, a gente observa isso na prática, é você colocar os olhos da criança paralelos. É como se a criança renascesse de novo. É uma coisa que dá uma satisfação muito grande para a família, para a criança e para a gente também, para nós como médicos. Agora, isso é feito por procedimento cirúrgico ou só exercício mesmo? Não, geralmente são procedimentos cirúrgicos. Porque, na realidade, se a gente, dizendo de uma forma um pouco mais nua e crua, o estrabismo é uma deformidade. E a gente se comunica através do olhar. Isso. Não é? Então, a pessoa que tem o estrabismo, principalmente o estrabismo manifesto, um estrabismo de um desvio muito grande, é uma pessoa extremamente inibida, é uma pessoa que acaba se fechando, em si mesmada, é uma pessoa que não quer aparecer em público, a pessoa fica quietinha lá no canto dela, olha só para baixo, não olha no rosto das pessoas, não conversa assim. Afeta a autoestima, então, né? Vai para zero. Agora, e você consegue quase como um milagre, entendeu? A gente nota a transformação, a felicidade da criança, ela renasce de novo. Agora, é possível... Extremamente gratificante. Doutor André, eu queria só perguntar assim, um adulto se tornar estrábico ou não? É necessariamente vou chamar de doença, que se desenvolve na infância? Não, a maioria desenvolve na infância. Muitos são congênitos e muitos surgem com alguns meses de vida e outros já na puberdade. Agora, só fazer um parêntese aqui, porque o estrabismo não é só estético.
o estrabismo é a principal causa de cegueira legal na infância. O que é cegueira legal? Por que o estrabismo causa uma cegueira? Não é aquela cegueira de tampar o olho estrábico não vê nada, mas ele tem uma visão péssima. É uma visão que a criança não consegue ler, não consegue fixar uma imagem, quer dizer, é um olho que está ali anatomicamente perfeito, bonito, no lugar, mas é um olho sem função. Porque ele tem uma miopia, uma hipermetropia? Não, porque, igual eu falei no início, o cérebro desligou a imagem daquele olho, então o sistema visual que vai do olho até a interpretação da imagem pelo cérebro não se formou. Então, o olho que está ali na posição, ele poderia enxergar se fosse iniciado um tratamento precoce, poderia ser um olho normal, que na maioria das vezes se perde, é uma visão que se perde, que poderia ser 100% recuperável. Vamos dizer que um adolescente, os pais foram descuidados, não observaram enquanto criança e ele chegou numa idade adolescente com um estrabismo assim, mais agressivo, né, ou divergente ou convergente. Ainda é possível, depois de certa idade, fazer todo esse procedimento que o senhor falou e corrigir em algum grau o estrabismo e a visão daquela criança, ou reativar aquele globo ocular? A correção estética do desvio é possível em qualquer idade. Qualquer idade você pode fazer a cirurgia e colocar os dois olhos paralelos, o mais próximo do paralelismo possível. Agora, quando ocorreu essa perda de visão, pela ausência do estímulo correto, na época correta, na idade correta, aí já é irreversível. Quer dizer, a pessoa vai voltar a ter os olhos paralelos, esteticamente muito bem, vai resolver um problema grave dela, que é o problema estético, o problema de relacionamento com outras pessoas, o relacionamento visual, né? Mas a visão, infelizmente, depois dos 8 anos de idade, você já praticamente não consegue recuperação nenhuma. Quanto mais precoce o tratamento, melhor a recuperação. E até os 8 anos de idade, quanto mais próximo dos 8 anos, menor é a recuperação. Muito bom. Só me interrompendo, que você falou estrabismo no adulto. O estrabismo do adulto, geralmente, ele é adquirido. E as causas mais frequentes são problemas neurológicos ou traumáticos. O trauma cerebral. Do globo ocular também pode o cara às vezes cai, bate a cabeça, e sacode ali o globo. A causa mais frequente de estrabismo no adulto são acidentes vasculares cerebrais, são as afecções cerebrais, neurites, virose que causa neurite, diabetes mellitus também, problemas de isquemia cerebral. Tudo isso causa um estrabismo na idade adulta. É interessante que às vezes a gente visualiza estrabismo só a questão da estética, né? A gente não tem dimensão, a profundidade que é essa, a questão mesmo interna mesmo, o problema sério da visão mesmo. Exatamente. No adulto, principalmente, um estrabismo adquirido, ele tem um aspecto péssimo, que é a diplopia, ou imagem dupla. A pessoa começa a ver duplo. Imagina que inferno na vida que é você olhar duplo, né? Você vai dirigir um carro, é impossível, você não sabe, você vê dois. Você vai descer uma escada, você vê dois, em vez de você ver um degrau onde é que você quer pisar, você vai ver dois desnivelados, entende? E dentro do que o senhor falou, assim, o adulto, então, é mais difícil ainda de corrigir, né? O adulto, porque a criança, o cérebro tem aquele mecanismo que eu falei, ele desliga o olho, pelo menos é para a pessoa não ver duplo. Mas o adulto o cérebro já está... Enxergando em dois, a vida toda enxergava dois. Isso realmente é coisa que leva a um transtorno insuportável. Uma última pergunta para a gente encerrar com o senhor. Cor de olho influencia em estrabismo, não? Não, absolutamente, nada a ver. Muito bem. Okay. Então, Carol, você pode ficar tranquila, o seu olho verde, bonito, né? Vai continuar assim, né? Paralelo, né, Carol? Bom, né? Tá bom? Bom, então, olha... Que você possa, né, você que tem criança em casa, né, levar seus filhos para terem essa avaliação aí do oftalmologista, com certeza, pelo menos vai tirar aí qualquer peso da consciência para você ficar mais tranquilo com seus filhos, porque, como o doutor falou, né, às vezes não aparece esteticamente, mas pode ter alguma coisa por trás ali. Obrigado, viu, doutor André? Foi um prazer. Muito bem, o prazer foi nosso.